A jornada de uma grande liderança não começa no momento em que um título é conferido ou uma promoção é anunciada. Ela se inicia muito antes, no silêncio das reflexões e na tapeçaria invisível de cada pensamento, ação e palavra que compõem a história de um indivíduo. É como se cada decisão tomada ao longo de décadas fosse um fio sendo tecido em um tear imenso, preparando o terreno para o papel que será desempenhado no futuro. Existe uma força latente naqueles que se propõem a guiar outros, uma prontidão que se manifesta não pelo desejo de poder, mas pela aceitação de uma responsabilidade que transcende o próprio ego. Imagine-se em uma planície vasta, onde o horizonte parece infinito e as trilhas ainda não foram marcadas. É nesse cenário de incerteza que a verdadeira essência da liderança começa a respirar. A atmosfera é de uma expectativa densa, quase palpável, como o ar que antecede uma tempestade necessária para limpar a paisagem. O chamado para liderar surge de várias formas e tamanhos, manifestando-se em contextos que muitas vezes passam despercebidos pela visão comum. Não se trata apenas de ocupar o topo de uma pirâmide corporativa em grandes centros financeiros na Europa ou no continente americano. A liderança pulsa na organização de um grupo de voluntários que se reúne sob a luz fraca de um poste à noite, na determinação de quem treina uma equipe esportiva infantil em campos de terra batida aos fins de semana, ou na resiliência de quem mantém a coesão de uma família numerosa e cheia de desafios cotidianos. Em cada um desses cenários, o princípio é o mesmo: a arte de inspirar, organizar e motivar. Existe uma ponte invisível, mas sólida, que conecta a gestão de uma pequena startup, onde uma única pessoa opera todos os controles, ao cargo de comando de um conglomerado global. A escala muda, mas a alma do ato permanece inalterada, exigindo as mesmas virtudes e a mesma disposição para o serviço. Ao decidir aprofundar o conhecimento sobre esse tema, inicia-se um processo de autodescoberta que pode ser comparado a uma expedição em busca de um território desconhecido dentro de si mesmo. O mundo exterior parece clamar por referências sólidas, por indivíduos que saibam para onde apontar a bússola quando a névoa da incerteza se torna espessa demais. No entanto, o primeiro passo dessa caminhada não é olhar para fora, mas sim para o arsenal de ferramentas que cada um carrega. Muitas vezes, esse arsenal está repleto de habilidades subutilizadas, como instrumentos valiosos que nunca foram retirados de suas caixas originais. Ao mesmo tempo, há fraquezas que são mantidas por hábito, âncoras pesadas que impedem o progresso em direção a águas mais profundas e produtivas. A consciência de que a liderança é um músculo a ser treinado e não um dom místico reservado a poucos é o que separa os que apenas observam a história daqueles que se dispõem a escrevê-la com suas próprias mãos. E a necessidade de vozes que saibam conduzir com integridade é um fenômeno global, cruzando fronteiras e oceanos. Observa-se que em diversas partes do mundo, desde comunidades locais até grandes nações, a busca por um foco claro tem sido uma luta constante. Governos enfrentam dificuldades para liderar a si mesmos. Empresas lutam contra a complexidade de mercados agressivos e instituições fundamentais, como escolas e hospitais, operam no limite de suas capacidades. Há uma sensação de que as estruturas tradicionais estão sob uma pressão sem precedentes. E é nesse vácuo que a importância de uma liderança de sucesso se torna evidente. Quando se pensa em alguém que personifica essa excelência, as imagens podem variar desde figuras públicas de grande visibilidade até indivíduos discretos, como um antigo coordenador pedagógico ou um sócio que sabe ouvir. O que todos eles compartilham é a capacidade de serem admirados e seguidos por escolha, não por obrigação. Mas qual seria o segredo que permite a esses indivíduos não apenas sobreviver às crises, mas prosperar através delas, transformando cada obstáculo em um degrau para algo maior?
Para compreender a fundação sobre a qual se constrói uma liderança resiliente, é preciso observar o panorama mais amplo da sociedade contemporânea. Em todo o planeta, seja no continente americano, na Inglaterra ou em qualquer centro de poder, a falta de lideranças sólidas tem gerado um efeito dominó de incertezas. Em setores públicos e privados, a escassez de verbas e a crescente complexidade das relações humanas criam um ambiente onde o erro parece ter um custo insuportável. Setores educacionais em crise e sistemas de saúde operando além do suportável são apenas os sintomas visíveis de uma doença mais profunda. A ausência de uma visão clara que saiba integrar recursos limitados com necessidades ilimitadas. Escândalos éticos em instituições outrora inquestionáveis servem como lembretes amargos de que a liderança fraca pode corroer até mesmo as comunidades mais unidas, transformando unidades familiares em campos de batalha emocionais. Nesse contexto de fragilidade, a figura do líder de sucesso emerge não como um herói infalível, mas como alguém que compreendeu a importância da preparação contínua. A experiência acumulada por mentores e orientadores que transitaram por organizações como instituições internacionais de fomento ao desenvolvimento humano revela um padrão comum. Muitos aspirantes a líderes possuem sonhos grandiosos e aspirações legítimas, mas frequentemente se veem paralisados pelos desafios que a realidade lhes impõe. O problema central raramente é a falta de inteligência ou de recursos técnicos, mas sim a subutilização das ferramentas emocionais e comportamentais. Muitos líderes em potencial se apegam a velhos padrões de comportamento, repetindo ciclos de reação em vez de agirem proativamente. Eles são como navegadores que possuem os mapas, mas têm medo de ajustar as velas para enfrentar o vento contra, preferindo permanecer no porto seguro da mediocridade. A construção desse novo paradigma exige tempo para ponderar e refletir sobre como cada indivíduo deseja ser lembrado. Não se trata apenas de alcançar resultados trimestrais ou metas imediatas, mas de construir um legado que se manifeste através das pessoas que foram lideradas. O verdadeiro sucesso de um líder é medido pela qualidade dos sucessores que ele deixa para trás, pela capacidade de abrir espaços para que outros cresçam e assumam o protagonismo. É um exercício de autoliderança constante, onde as motivações pessoais são colocadas sob escrutínio para garantir que estejam alinhadas com o bem comum. Atuar com excelência em qualquer função exige o domínio de hábitos e habilidades que transformam o cotidiano em um campo de treinamento. Esse processo de amadurecimento envolve explorar diferentes estilos de gestão e aprender a comunicar ideias de forma que elas se tornem motrizes para a ação coletiva. Entretanto, há um elemento crucial que muitas vezes é evitado nos manuais de gestão tradicionais: a relação entre o líder e o desconhecido. A liderança é, por definição, uma expedição rumo a territórios novos. Não existe liderança no conforto da rotina absoluta ou na manutenção de um status quo que já não atende às necessidades do presente. O movimento inerente ao ato de liderar pressupõe que algo precisa mudar, que um objetivo precisa ser alcançado ou que um problema precisa de uma solução inovadora. No entanto, a maioria das pessoas tem uma aversão natural ao risco e à incerteza. A tendência humana de evitar o conflito e o desconforto é o que torna a liderança uma virtude tão rara e valiosa. Surge então a questão: o que diferencia o líder que apenas gerencia o que já existe daquele que proativamente busca os desafios que definirão o futuro? A resposta reside na disposição de encarar o perigo antes mesmo que ele bata a porta. Ao mergulhar na psique de quem decide tomar a frente de processos complexos, percebe-se que a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele.
O cenário se torna mais nítido quando se observa como certas pessoas se posicionam diante das dificuldades, enquanto a maioria espera que as ordens venham de cima ou que os problemas se resolvam por conta própria. O líder de sucesso assume uma postura diferente. Ele entende que não está sendo um verdadeiro líder se nunca se propuser a enfrentar o que é difícil. Essa percepção altera profundamente a dinâmica de trabalho em qualquer organização, seja ela uma pequena oficina na Espanha ou uma empresa de tecnologia em ascensão. A liderança deixa de ser um cargo para se tornar uma atitude proativa perante a vida e o trabalho. Considere os personagens dessa narrativa. De um lado, temos o gestor reativo, aquele que passa o dia apagando incêndios, sempre exausto, sempre atrasado em relação aos acontecimentos. Ele vê o problema como um inimigo a ser evitado ou um fardo a ser carregado. Do outro lado, surge a figura do líder que enxerga o problema como uma oportunidade de aprendizado e de diferenciação. Para este último, a liderança é uma jornada constante em direção a novos horizontes, onde cada obstáculo é um marco no mapa do crescimento pessoal e profissional. Esse líder sabe que o mercado, a tecnologia e as ideias estão em fluxo perpétuo e que tentar permanecer estático é o caminho mais curto para a obsolescência. Ele não espera que a crise o alcance, ele se adianta a ela, buscando identificar as rachaduras na estrutura antes que a parede desabe. Essa mudança de perspectiva cria uma tensão essencial no ambiente de trabalho. Quando um líder decide proativamente buscar desafios, ele retira sua equipe da zona de conforto. Isso gera um movimento inicial que pode ser interpretado como pressão ou desconforto por aqueles que preferem a segurança da previsibilidade. No entanto, é precisamente esse atrito que gera a energia necessária para a inovação. O líder que levanta a mão para assumir um projeto arriscado ou para resolver um conflito interno que todos os outros fingem não ver, coloca-se sob uma luz intensa. Ele se torna visível para seus pares e superiores, não por sua retórica, mas por sua disposição de lidar com a lama dos problemas reais. É nesse momento que a liderança deixa de ser abstrata e se torna concreta, manifestando-se na escolha consciente de carregar o peso da responsabilidade. A partir dessa postura, a narrativa de sucesso começa a ganhar momentum. O indivíduo que busca desafios não o faz por masoquismo, mas por uma compreensão estratégica de que a visibilidade e as oportunidades de carreira são subprodutos naturais da resolução de problemas complexos. Ao se tornar a pessoa a quem os outros recorrem quando a situação se torna difícil, o líder solidifica sua posição de autoridade moral e técnica. No entanto, esse caminho não é isento de perigos. A linha entre a proatividade saudável e a busca inconsequente por problemas pode ser tênue. O desafio aqui não é apenas encontrar o que está errado, mas saber discernir quais batalhas valem a pena ser lutadas e como envolver os outros nessa busca sem exauri-los. O palco está montado. A busca pelos obstáculos necessários está prestes a começar e as apostas nunca foram tão altas para quem deseja se destacar em meio à multidão de gestores comuns. A evolução de um líder ganha um novo ritmo quando ele compreende que a busca por desafios deve ser transformada em um hábito, uma prática quase ritualística de vigilância e ação. Não basta enfrentar os problemas que tropeçam no caminho, é necessário caçá-los com a precisão de um estrategista. Essa mentalidade de caçador de desafios exige uma mudança radical na forma como se observa o ambiente de trabalho. Onde outros veem estabilidade, o líder procura sinais de desgaste ou obsolescência. Onde há harmonia aparente, ele investiga se não há um silêncio complacente escondendo ressentimentos ou ineficiências. Essa busca proativa não é um ato solitário, mas um exercício coletivo que deve envolver toda a equipe.
É aqui que o líder começa a moldar a cultura ao seu redor, transformando cada colaborador em um par de olhos atento a riscos e oportunidades. Imagine uma sessão de brainstorming onde o objetivo não é apenas criar novos produtos, mas listar tudo o que pode dar errado nos próximos 6 meses. O líder encoraja a equipe a olhar para as entrelinhas. A dificuldade crescente em encontrar talentos no mercado, a escassez silenciosa de uma matéria-prima essencial em uma unidade fabril, ou a mudança sutil no comportamento de um cliente importante que sugere problemas de fluxo de caixa. Ao trazer esses temas para a mesa, o líder remove o véu do medo que geralmente envolve as más notícias. Ele demonstra que o reconhecimento precoce de uma ameaça é o primeiro passo para sua neutralização. A tensão narrativa aqui aumenta, pois admitir que há problemas exige uma vulnerabilidade que muitos evitam. No entanto, é essa honestidade intelectual que fortalece o vínculo de confiança entre o líder e seus seguidores. As apostas se elevam quando o líder percebe que alguns desses desafios são sistêmicos e profundos. Podem ser tensões crescentes entre departamentos que antes colaboravam bem, ou a entrada súbita de um concorrente em mercados da América Latina ou da Europa com preços agressivos que ameaçam a fatia de mercado consolidada. Cada um desses cenários exige uma resposta que vai além do gerenciamento trivial. O líder precisa decidir se a resposta será uma reação de urgência e velocidade ou se exigirá um planejamento calmo e meticuloso. A pressão aumenta, pois o tempo é um recurso escasso e cada escolha carrega o peso do risco. Se ele decidir agir rápido demais, pode cometer erros por falta de análise. Se demorar, o desafio pode se tornar um desastre incontornável. Além das ameaças externas, o líder deve lidar com as dinâmicas internas de poder e percepção. Ao se oferecer para liderar projetos difíceis e tarefas arriscadas, ele se coloca deliberadamente sob os holofotes. Isso atrai a atenção de colaboradores em cargos superiores, que passam a vê-lo como alguém confiável para missões de alta complexidade. No entanto, essa visibilidade também desperta o escrutínio e, por vezes, a inveja de pares que se sentem ameaçados por tamanha proatividade. O clima organizacional começa a se carregar de uma eletricidade estática. O líder está agora navegando em águas onde as correntes são fortes e as rochas estão escondidas logo abaixo da superfície. A necessidade de equilíbrio torna-se vital, como buscar o desafio sem se queimar no processo ou sem alienar as pessoas que deveriam estar ao seu lado na trincheira. O próximo estágio da jornada exigirá mais do que apenas coragem, exigirá uma sabedoria tática refinada. Aprofundar-se na prática da liderança proativa revela camadas de complexidade emocional que raramente são discutidas em reuniões formais. Existe uma textura humana na busca por desafios que envolve o manejo constante do estresse e da carga de trabalho. O líder que decide trilhar esse caminho deve estar ciente de que a disposição para assumir tarefas árduas tem um preço pessoal. Muitas vezes, isso significa horas extras de dedicação, mentes que não descansam mesmo após o expediente e a sensação de carregar o mundo nos ombros. A narrativa aqui se torna mais íntima e reflexiva, como manter a sanidade e a clareza de propósito quando se escolhe deliberadamente não evitar o conflito. O segredo reside na forma como o líder encara o propósito de suas ações. Se a busca por desafios for movida apenas por ego ou ambição desenfreada, o cansaço rapidamente se transformará em esgotamento. Se for movida pelo desejo sincero de fortalecer a organização e as pessoas, o estresse torna-se um combustível para o crescimento. Dentro desse desenvolvimento, o papel da equipe torna-se central. Um líder que busca problemas sozinho é apenas um herói solitário destinado ao fracasso. O verdadeiro líder é aquele que ensina sua equipe a não temer a complexidade.
Ele promove diálogos onde os colaboradores sentem-se seguros para apontar falhas sem medo de punição. Imagine o impacto de uma cultura onde um funcionário se sente encorajado a dizer que a aposentadoria de um especialista-chave pode deixar um vácuo de conhecimento perigoso, em vez de esconder essa preocupação por medo de causar problemas. O líder utiliza esses momentos para tecer uma rede de segurança emocional, onde a transparência é valorizada acima da harmonia superficial. Esse processo de construção de confiança é lento e exige uma consistência inabalável entre o que o líder diz e o que ele faz quando o primeiro grande desafio realmente se manifesta. Nesta fase, o líder começa a perceber que a liderança é também uma forma de pedagogia. Ao lidar com as tensões entre departamentos, por exemplo, ele não atua apenas como um árbitro, mas como um facilitador que ajuda as partes a enxergarem o objetivo comum que está além de suas disputas territoriais. Ele usa metáforas de expedição e descoberta para dar sentido ao esforço coletivo. A resolução de um problema de logística ou de uma crise financeira deixa de ser apenas uma tarefa técnica para se tornar um capítulo na história de superação daquela equipe. Essa transformação do cotidiano em algo épico é uma das ferramentas mais potentes para manter o engajamento e a motivação, mesmo quando os recursos são escassos ou os prazos são apertados. E, contudo, uma percepção sutil começa a emergir. O líder nota que, ao buscar desafios constantes, ele está alterando a sua própria identidade profissional. Ele não é mais o mesmo indivíduo que começou a jornada com medo de errar. Há uma mudança de tom em sua voz, uma postura mais firme e um olhar que já não se desvia das dificuldades. Ele aprendeu a saborear a complexidade. No entanto, o sucesso traz consigo uma nova forma de tentação, a de se tornar um caçador de fantasmas, alguém que encontra problemas onde eles não existem apenas para validar sua própria importância. Essa é uma armadilha perigosa que pode levar à irritação da equipe e ao desperdício de energia vital. O líder atinge um ponto de reflexão onde entende que a verdadeira maestria não está em encontrar todos os problemas do mundo, mas em focar naqueles que realmente importam para o futuro da missão. A narrativa atinge um ponto de complicação quando o líder se vê diante de um paradoxo. A mesma proatividade que o elevou pode agora se tornar seu maior obstáculo se não for temperada com discernimento. Surge o risco real de ser visto pela equipe como alguém que cria trabalho desnecessário, alguém que está sempre procurando chifre em cabeça de cavalo. Esse é um momento crítico de teste para a liderança. Se os liderados começam a sentir que o líder está inventando desafios apenas para brilhar perante a diretoria ou para satisfazer uma necessidade pessoal de controle, a confiança começa a se esfarelar. O ressentimento pode crescer nos corredores, manifestando-se em forma de resistência passiva ou cinismo. O líder, que antes era seguido por inspiração, corre o risco de ser obedecido apenas por medo ou obrigação, o que anula a essência de uma liderança de sucesso. Essa complicação se aprofunda quando o líder se depara com um desafio que ele mesmo não sabe como resolver de imediato. Talvez seja uma mudança tecnológica disruptiva que torna obsoleto o principal produto da empresa, ou uma crise ética que atinge o coração da cultura organizacional. Aqui, a tensão entre a imagem do líder que busca desafios e a realidade de um ser humano limitado se torna latente. O líder é testado em sua capacidade de admitir ignorância e de pedir ajuda. Aqueles que se apegam à imagem de infalibilidade costumam dobrar a aposta em planos mal fundamentados, levando a equipe ao abismo. Já o líder consciente utiliza essa complicação para aprofundar a colaboração. Ele entende que o verdadeiro desafio não é o problema externo em si, mas a sua própria capacidade de manter a coesão do grupo diante da incerteza. Outro fator complicador é a gestão das expectativas dos superiores.
Ao se posicionar como o líder a quem se recorre em situações difíceis, ele passa a receber as tarefas que ninguém mais quer. O peso aumenta exponencialmente. Ele pode se ver gerenciando múltiplas crises simultâneas, uma disputa sindical em uma planta industrial, a perda de um contrato vital no mercado europeu e a saída súbita de talentos para a concorrência. A pressão externa e a cobrança interna por resultados rápidos criam um clima de urgência permanente. O perigo de queimar etapas no processo de decisão é real. A narrativa aqui se torna frenética, refletindo o ritmo de um ambiente sob estresse extremo, onde cada palavra dita pode ser mal interpretada e cada decisão tem consequências que se propagam por toda a organização. Nesse turbilhão, o líder precisa encontrar um ponto de equilíbrio estático. Ele deve questionar suas próprias motivações. Ele está buscando esses desafios por uma necessidade genuína da organização ou por um vício em adrenalina. A complicação atinge seu auge quando ele percebe que, para resolver os problemas externos, ele precisará primeiro resolver um conflito interno de prioridades. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e não pode resolver todos os problemas com a mesma intensidade. O conflito não é mais sobre o que fazer, mas sobre o que deixar de fazer. Essa escolha envolve sacrificar certas batalhas para vencer a guerra. O líder está sendo pressionado de todos os lados e o momento de uma decisão definitiva que testará sua maturidade está se aproximando rapidamente. A tensão acumulada começa a se funilar em direção a um ponto de ruptura ou de transformação profunda. O líder percebe que não pode mais operar no modo de tentativa e erro. A gravidade da situação exige uma abordagem estruturada e uma clareza de visão absoluta. A inevitabilidade do confronto com os maiores desafios da organização torna-se o foco central. Ele olha para o horizonte e vê que as nuvens carregadas que ele mesmo decidiu caçar agora cercam toda a sua operação. Não há mais como retroceder para a segurança do anonimato. O peso da responsabilidade é sentido no silêncio do escritório ao final do dia, na seriedade das faces dos membros da equipe e na expectativa palpável dos stakeholders. O momento exige que o líder transforme sua intenção proativa em um plano de ação inabalável. Nesta fase de aproximação ao clímax, o líder dedica-se a analisar friamente cada desafio identificado. Ele convoca as mentes mais brilhantes e os colaboradores mais relevantes para uma sala de guerra, não literal, mas conceitual. A análise deve ser cirúrgica. Eles decompõem problemas complexos em partes tratáveis. O líder atua como condutor de uma orquestra que precisa tocar uma peça difícil sob uma pressão imensa. Ele busca o consenso, mas sabe que a palavra final e o risco maior pertencem a ele. A necessidade de recursos, aprovações e suporte logístico torna-se uma batalha diplomática dentro da própria estrutura organizacional. Cada passo é dado com a consciência de que o sucesso ou o fracasso dessa intervenção definirá seu futuro e o destino de muitos que dele dependem. A intensidade aumenta à medida que as peças do plano começam a se mover. Há uma sensação de urgência controlada. O líder comunica a estratégia com uma convicção que precisa ser contagiosa. Ele explica por que decidiram enfrentar aquele desafio específico agora, porque ignorá-lo seria fatal e como cada pessoa na sala é essencial para a vitória. O foco muda do porquê para o como. A atmosfera é de uma prontidão combativa. Eles estão prestes a lançar uma nova tecnologia para combater a concorrência ou a implementar uma reestruturação profunda para sanar as finanças ou a mediar um conflito que ameaçava paralisar a produção. O risco de estresse e exaustão está no auge, mas o propósito é mais claro do que nunca. O momento da verdade se aproxima quando o primeiro movimento tático é executado.
Pode ser a primeira reunião de negociação com um fornecedor difícil ou o anúncio de uma mudança radical nos processos internos. A pressão é máxima. O líder sente o peso de cada decisão, sabendo que os olhos de todos da equipe, dos rivais e dos superiores estão fixos nele. Ele é o para-raios de todas as ansiedades e esperanças da organização. A narrativa desacelera, focando nos detalhes. O som dos papéis sendo organizados, o brilho das telas com dados críticos, a respiração pausada antes de começar a falar. O palco está pronto para o evento que será o divisor de águas, a prova definitiva de que buscar o desafio foi a escolha certa, apesar de todo o perigo e desconforto que ela acarretou. O ponto culminante da jornada ocorre quando o líder, imerso no olho do furacão, precisa tomar a decisão mais arriscada de sua carreira, aquela que personifica toda a sua filosofia de proatividade. O cenário é de crise aguda. Talvez uma falha crítica na produção em larga escala no continente americano ou uma queda drástica na confiança dos investidores devido a fatores externos imprevisíveis. Em vez de se esconder atrás de desculpas ou de comitês de crise que apenas adiam o inevitável, o líder dá o passo à frente. Ele assume a linha de frente, reconhece a gravidade da situação e apresenta o plano que foi meticulosamente construído no meio da incerteza. É o momento em que a teoria da liderança se transforma em ato puro de coragem e estratégia. Nesta sequência dramática, o líder confronta não apenas o problema externo, mas a resistência interna daqueles que temem a mudança. Ele fala com uma clareza que corta o ruído, expondo os riscos com honestidade brutal, mas também apontando o caminho para a superação. A revelação crítica não é uma solução mágica, mas a demonstração de que a equipe possui os recursos e a resiliência necessários se agirem como um corpo único. O clímax se manifesta na aceitação coletiva desse desafio. O líder não impõe a solução, ele a lidera, mergulhando no trabalho junto com sua equipe. Há uma quebra da hierarquia tradicional em favor da eficácia e da sobrevivência comum. A tensão atinge seu ápice quando o plano é colocado em prática e os primeiros resultados começam a surgir, incertos e frágeis no início. A reviravolta acontece quando a proatividade demonstrada meses antes, ao prever aquele exato problema, revela seu valor. Por terem buscado o desafio quando ele ainda era uma sombra no horizonte, eles possuem as ferramentas e o treinamento para lidar com a tempestade agora que ela é real. Enquanto os concorrentes estão paralisados pelo choque, a organização liderada por esse indivíduo já está executando sua segunda ou terceira fase de resposta. A visibilidade do líder atinge o ápice. Ele não é mais apenas alguém promissor, mas o pilar de estabilidade que sustenta a estrutura em meio ao caos. A transformação é evidente. A crise que poderia ter sido o fim torna-se o momento de maior triunfo e diferenciação competitiva. Finalmente, o impacto da decisão se cristaliza. O desafio é superado não sem cicatrizes, mas com uma vitória clara. A tensão começa a se dissipar, dando lugar a uma exaustão satisfatória. O líder observa o campo de batalha e vê que a organização saiu mais forte do que entrou. Ele comprovou sua tese. Os problemas não são apenas obstáculos, mas a própria matéria-prima da liderança de sucesso. A clareza que emerge desse processo é transformadora. Ele entende que seu papel não é evitar o perigo, mas ser o radar que o detecta e o capitão que navega através dele. O clímax se encerra com um momento de silêncio reflexivo, onde o líder percebe que seu status mudou para sempre aos olhos de todos e, mais importante, aos seus próprios olhos. O silêncio que se segue ao clímax não é vazio, mas repleto do peso das consequências. Após a tempestade, o líder e sua equipe encontram-se em um novo terreno, um território conquistado através de esforço e resiliência.
A primeira onda de alívio é rapidamente acompanhada por uma análise sóbria do que foi ganho e do que foi perdido. O impacto imediato da resolução do desafio é uma mudança profunda no moral da equipe. Aqueles que antes duvidavam da necessidade de buscar problemas proativamente, agora olham para os resultados com um novo respeito. Eles viram a teoria se transformar em realidade e sentem orgulho de terem sido parte de uma solução que salvou a organização de um desastre maior. A atmosfera é de uma camaradagem forjada no fogo, um vínculo que não existia nos tempos de calma superficial. E, no entanto, as consequências também trazem fardos. O líder sente o cansaço acumulado de semanas de vigília constante e pressão extrema. Há uma necessidade física e mental de descompressão. No ambiente de trabalho, o rescaldo exige que se lide com os detalhes operacionais que foram negligenciados durante o pico da crise. Recursos foram gastos, favores foram pedidos e a estrutura da empresa pode estar esticada até o limite. O líder precisa agora gerenciar essa ressaca emocional e logística, garantindo que a equipe não sofra um colapso pós-traumático por esgotamento. Ele deve ser o primeiro a dar o espaço para o descanso, enquanto simultaneamente organiza a consolidação dos ganhos obtidos. A reação da organização externa também se manifesta. Reconhecimentos chegam de setores superiores e a reputação do líder se solidifica em toda a rede de contatos profissionais. Ele passa a ser convidado para compartilhar sua experiência em fóruns e reuniões de alto nível. No entanto, ele deve navegar por essa nova fama com cautela, evitando que o sucesso suba a cabeça ou que ele se torne complacente. O perigo agora é acreditar que ele possui uma fórmula mágica, esquecendo que cada novo desafio exigirá a mesma humildade e o mesmo esforço de busca proativa. O rescaldo é um período de aprendizado onde o líder processa as lições da crise para incorporá-las ao seu repertório permanente. A transição para o novo normal começa a se desenhar. A equipe volta às suas rotinas, mas com uma agudeza de percepção maior. Eles agora operam com um nível de prontidão que se tornou parte do DNA do grupo. O líder observa essa mudança com uma satisfação silenciosa. Ele sabe que a verdadeira transformação não foi a resolução do problema técnico, mas a mudança de mentalidade de cada indivíduo sob seu comando. Eles não são mais apenas funcionários executando tarefas, eles se tornaram vigilantes do futuro. O fôlego de espaço criado após o clímax permite que todos assimilem a magnitude do que realizaram. A jornada atingiu um novo patamar de estabilidade, preparando o palco para as reflexões mais profundas que virão a seguir sobre o verdadeiro significado de ser um líder. Com o passar do tempo, as águas se acalmam e o líder tem a oportunidade de olhar para trás e avaliar as transformações internas e externas que ocorreram. A resolução do grande desafio não foi apenas um evento isolado, mas um catalisador para uma evolução estrutural. Na organização, processos foram otimizados, novos canais de comunicação foram abertos e a confiança mútua atingiu níveis inéditos. O líder percebe que sua maior conquista não foi ter vencido o problema, mas ter criado uma cultura onde enfrentar o difícil é visto como natural e necessário. Essa mudança de paradigma é o que garante a sustentabilidade da organização a longo prazo, permitindo que ela navegue em mares turbulentos com uma agilidade que seus competidores não possuem. Em termos de autoliderança, o indivíduo experimenta uma clareza renovada sobre suas próprias capacidades e limites. Ele aprendeu que pode suportar mais pressão do que imaginava, mas também reconheceu a importância vital de delegar e de confiar nos outros. O hábito de buscar desafios proativamente tornou-se uma segunda natureza, mas agora é exercido com uma sabedoria mais refinada, evitando os excessos do passado. Ele não procura mais problemas para se validar, mas sim para proteger e impulsionar sua equipe.
A transformação é interna e silenciosa. Uma força que emana não da arrogância, mas da competência testada e aprovada pela realidade. Ele se sente mais confortável em sua própria pele, com uma voz que carrega o peso da experiência autêntica. A lição central que emerge desse processo é a de que a liderança é um serviço contínuo de antecipação. O líder entende que seu papel fundamental é ser o guardião da visão de futuro, alguém que remove os obstáculos antes que eles impeçam a caminhada da equipe. Essa percepção altera sua agenda diária, priorizando a análise estratégica e o desenvolvimento de pessoas em detrimento de tarefas puramente administrativas. Ele começa a investir mais tempo em mentoria, preparando a próxima geração de líderes que também saberão buscar desafios. O ciclo da liderança se fecha e se abre simultaneamente, focando agora na perenidade do sucesso através da criação de sucessores capazes e corajosos. A transição para o encerramento da narrativa ocorre de forma orgânica. O líder vê o impacto de suas ações não apenas nos gráficos de desempenho, mas nos olhos dos seus liderados, que agora enfrentam suas próprias dificuldades com mais autonomia e coragem. O clima de harmonia que reina agora não é o silêncio da apatia, mas a paz de quem sabe que está preparado para o que quer que venha a seguir. A história desse capítulo de vida e carreira serve como um testemunho de que o sucesso na liderança é uma escolha consciente de trocar o conforto pela relevância. O movimento em direção à síntese final de todo esse aprendizado começa a ganhar forma, unindo todos os fios tecidos desde o início da jornada. Ao unir todos os fios dessa narrativa, fica claro que a essência da liderança de sucesso reside em uma postura ativa perante a vida. Não se trata de uma coleção de técnicas de gestão, mas de uma filosofia de existência que abraça a complexidade e a incerteza como aliadas. A jornada que começou com a preparação invisível de cada pensamento e ação culminou na demonstração prática de que enfrentar problemas é o único caminho para o verdadeiro crescimento. O líder não é um ser à parte da equipe, mas o catalisador que transforma o potencial do grupo em resultados extraordinários através da coragem de olhar para o que é difícil. Essa síntese revela que a liderança é, acima de tudo, um compromisso com a verdade e com a ação oportuna. A metáfora da expedição rumo a territórios novos torna-se agora uma realidade vivida. Cada desafio buscado proativamente foi um marco nessa exploração, expandindo as fronteiras do que a equipe e a organização acreditavam ser capazes de realizar. A importância de sair da zona de conforto não é um clichê motivacional, mas uma necessidade estratégica para a sobrevivência em um mundo em constante mutação. O líder que caça desafios está, na verdade, caçando o futuro, garantindo que ele não seja apenas um passageiro do destino, mas um de seus arquitetos. A visibilidade e o sucesso na carreira, que antes pareciam objetivos distantes, revelaram-se consequências naturais desse posicionamento firme e ético. A reflexão se aprofunda ao considerar que a liderança é um exercício de humildade e de escuta. O líder de sucesso não é aquele que tem todas as respostas, mas o que faz as perguntas certas na hora certa. Ao envolver a equipe na identificação e resolução de problemas, ele democratiza a responsabilidade e multiplica a inteligência coletiva. A força de uma organização não está na cabeça de um único indivíduo, mas na capacidade de todos os seus membros de agirem com o mindset de liderança. O verdadeiro legado de um líder é uma cultura resiliente que sobrevive e prospera mesmo na sua ausência, porque os princípios de proatividade e coragem foram internalizados por todos. Preparando o terreno para a mensagem final, compreende-se que ser um líder é uma jornada sem linha de chegada. Cada sucesso abre as portas para novos desafios e cada obstáculo superado prepara o indivíduo para responsabilidades ainda maiores.
O arsenal de ferramentas que antes estava subutilizado agora é manejado com destreza, e as fraquezas que impediam o progresso foram transformadas em pontos de vigilância e aprendizado. O mundo continua a clamar por lideranças exemplares em todas as esferas, e a resposta a esse clamor reside na disposição de cada um de se tornar a melhor versão de líder que puder, agindo com integridade, visão e uma vontade inabalável de enfrentar o que é necessário. No encerramento desta reflexão sobre a liderança de sucesso, emerge uma verdade simples e poderosa. A grandeza não é algo que se alcança por acaso, mas uma construção deliberada feita de escolhas difíceis e enfrentamentos necessários. O líder que escolhe proativamente buscar desafios está, em última análise, escolhendo a excelência em vez da mediocridade, a influência em vez da indiferença e o propósito em vez da conveniência. Esta jornada ensina que a liderança é um ato de coragem diária, manifestado na disposição de levantar a mão para assumir o que os outros evitam e de caminhar com firmeza em direção ao que é incerto. O sucesso não é um destino estático, mas o próprio processo de se tornar alguém capaz de guiar outros através da névoa em direção à luz de uma visão clara. Olhando para o futuro, a mensagem que fica é de que todos possuem o potencial para liderar em seus respectivos círculos, seja em grandes corporações internacionais ou no seio de suas próprias comunidades. A liderança é uma linguagem universal de ação e inspiração que transcende títulos e hierarquias. O convite é para que cada indivíduo olhe ao seu redor e identifique quais são os desafios que estão esperando por uma voz decidida e um plano de ação corajoso. A disposição para enfrentar problemas e riscos não deve ser vista como um fardo, mas como o privilégio de quem se propõe a fazer a diferença em um mundo sedento por direção e integridade. É um chamado para sair das sombras da passividade e assumir o protagonismo da própria história e do impacto que se deixa nos outros. A transformação que ocorre ao abraçar essa filosofia é permanente. Ao tornar-se um líder que não evita o perigo, o indivíduo descobre uma força interior que é a base de todo o sucesso duradouro. Ele passa a ser lembrado não apenas pelo que conquistou, mas pela maneira como inspirou outros a serem mais fortes, mais resilientes e mais proativos. A liderança torna-se, assim, uma forma de arte onde a matéria-prima é o potencial humano e o resultado é uma realidade melhor para todos. O compromisso com o crescimento contínuo e com a busca incessante por desafios é o que separa os grandes líderes daqueles que apenas ocupam cargos. É uma distinção que se manifesta em cada detalhe, em cada decisão e em cada momento de crise. Que esta narrativa sirva como um farol para aqueles que estão começando sua caminhada ou para os veteranos que buscam renovar seu entusiasmo. A liderança é uma expedição magnífica que exige tudo de nós, mas que em troca nos oferece a chance de participar de algo maior do que nossa existência individual. Que a busca por desafios seja o motor de sua evolução e que a coragem de enfrentá-los seja a marca registrada de sua trajetória. No final, o que realmente importa é a clareza de ter feito o que era necessário, a satisfação de ter guiado com honra e a certeza de que cada obstáculo superado foi um passo em direção a um futuro mais brilhante e significativo. A jornada continua e o mundo aguarda as lideranças que terão a audácia de caçar os desafios que definirão os novos tempos.